Louvado seja Deus. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Não vou falar para dar um sorriso, porque fica marcado, né? Dá um sorriso. Mas se levante e dá um abraço no irmão que está do seu lado. Pelo menos isso, faça esse movimento, por favor, para me ajudar aqui. Aleluia. Se quiser sair do seu lugar, pode sair do seu lugar, não tem problema. Estamos felizes com Jesus. Amém? Nosso Deus é amado, amado por nós. Fico feliz por poder estar aqui, mas eu digo para vocês que todas as vezes que eu ministro a palavra, já há bastante tempo, né? 42 anos, 40 anos de comunidade, 42 anos, mas todas as vezes, me vem assim o peso da responsabilidade que é ministrar a palavra. Eu acho que quem sobe assim pensando, eu confio em mim, meu Deus, misericórdia, né? Aí já lascou, não é assim, né? Nós, todas as vezes que nós somos chamados para ministrar, nós sabemos que é uma grande responsabilidade. Bendito seja Deus. Falando nisso, nós temos irmãos, temos duas famílias trabalhando lá nesse exato momento, com a Casa de Recuperação Gênesis, né? Tem gente daqui pregando lá, tem gente daqui ministrando louvor lá. É a CCT em movimento. Essa igreja está se movimentando, só não percebe quem não quer, né? Ontem, já visto o trabalho que as irmãs fizeram ontem, quero até parabenizar as irmãs, né? Quero parabenizar, foi lindo o trabalho, fiquei sabendo, lindo, e que Deus continue abençoando essa igreja, levantando homens e mulheres capazes de fazer aquilo que é necessário ser feito, amém? Glória a Deus, essa igreja está em movimento, bendito seja Deus. Aproveitando para pedir para os irmãos, antes de, eu sei que culto matinal tem que ficar entre o final do culto e o almoço, né? Então fica meio complicado, tem que resumir o tempo aqui, mas eu quero pedir que você encurve a cabeça e ore por um menino que está morando lá em Jacareí agora. Ele foi daqui, depois saiu, ficou fora, mas ele está sofrendo muito lá em Jacareí. Alguns irmãos sabem de quem se trata, tá? Ele precisa voltar para cá, ele quer morar em Tremembé, quer estar conosco, mas não é questão de estar conosco, mas ele quer voltar para cá. Ele chorou desesperadamente, acho que alguns aqui ouviram, né, o choro desse irmão. O nome dele é Lucas, o Lucas Piedade, é o Lucas Profeta, né? Lucas Profeta. Quem conhece o Lucas Profeta aqui? Foi da igreja há muito tempo, é amado aquele irmão. Vou pedir que você encurve a sua cabeça, sinta no coração de fazer uma oração por ele. Amado Deus, querido e lindo Pai, nós nas tuas mãos entregamos o Lucas, bem como sua esposa e seus filhinhos. Pedimos, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe na vida desse moço, meu Deus, e faça algo lindo, para que ele possa voltar para cá, Senhor, para que ele possa estar conosco, ou em qualquer lugar onde possa, Senhor, ele invocar o teu nome, com alegria, Senhor, porque o importante não é estar aqui, Senhor, mas estar aos teus pés. Faz algo lindo na vida, Senhor Deus, desse moço, Pai. Eu peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bom, nós estamos trabalhando então a série Promessas. Deus tem nos dado uma estratégia nova nesse ano, né? Deus tem falado conosco a respeito dos ensinos da palavra, ensinos de terça-feira. Quem não tem vindo tem perdido, né? Tem sido bênção. É uma direção que Deus tem nos dado, e também a respeito de séries. E nós estamos então na série Promessas. Semana que vem termina, né? Semana de ceia termina. E aprove a Deus que eu ministrasse hoje, né? Ministrasse hoje agora aqui de manhã. E claro que eu quero falar em cima de promessas, óbvio, né? Claro, promessas. Existem muitas promessas de Deus, são mais de 8.000. Algumas pessoas dizem que é menos, outras dizem que é mais, outras dizem que é 8.000, exato, crava, né? Não dá para cravar 8.000 promessas, mas é em torno aí de 8.000 promessas que nos é apresentado nas Escrituras. Então é muita promessa, muita promessa. Mas eu queria falar para vocês a respeito da maior promessa. A maior promessa para mim, a maior promessa, eu vou até citar o texto depois, mas a maior promessa para mim é a vinda de Jesus para nos buscar. Eu não sei se você concorda com isso. Às vezes as pessoas distorcem, né, e querem mostrar outras promessas, quer trabalhar com outras promessas, mas todas as promessas, a finalidade deve ser nós nos prostrarmos diante do Senhor e dizer ao Senhor: Maranata, vem, Senhor Jesus. A partir do momento que nós perdemos esse foco aí, acabou, né? Acabou. O meu incentivo em servir ao Senhor é buscá-lo para um dia poder recebê-lo, né? Ele me receber ali na glória e poder morar eternamente com Ele. Esse é o meu maior anseio, esse é o meu maior desejo. Posso não ter tanta coisa aqui na terra, mas eu sei que lá eu vou andar em ruas de ouro.
Mas não é a rua de ouro que faz para mim, que me chama atenção. O que me chama atenção é o rosto glorioso de Jesus. Rosto que brilha como o sol, cabelo branco como a neve, né? Oh, glória! É Ele que eu quero ver. Eu quero sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o meu maior atrativo. Eu creio que seja o seu também. E louvado seja Deus por isso. Queridos irmãos, infelizmente nós vivemos num mundo aí onde existem muitas promessas. Agora há pouco o presbítero Henrique trouxe para nós aqui na informação, eu até tinha me esquecido, embora que eu oro praticamente todos os dias pelas autoridades constituídas na nação, porque essa é a vontade de Deus, que apresentemos, né, cada um deles. Mas o presbítero Henrique falou aqui a respeito das eleições, principalmente nesse tempo de eleição. Nós assim descartamos as propostas que se fazem e promessas que se fazem, porque nós somos muito bons em generalizarmos as coisas. A gente acha que ninguém presta, né? Mas tem quem preste sim, claro. Então nós vivemos num tempo de muita promessa, e aí promessas que nos frustram, promessas que às vezes as pessoas não cumprem. E se nós pararmos e analisarmos, existem coisas que nós prometemos também no decorrer da nossa história e que não foram cumpridas. Nós erramos, nós falhamos também, porque todos os homens são falíveis. Nós erramos. Então nós vivemos debaixo desse sistema, onde se faz promessa e às vezes as promessas não se cumprem, não é? Mas, queridos irmãos, eu quero apresentar para vocês um Deus Todo-Poderoso que faz promessa e a promessa dele é fiel, não é? Capítulo 17, versículo 5 lá de Jeremias, não é o texto que nós escolhemos. Aliás, foi o pastor Donizete que escolheu esse versículo, essa parte. Mas ali o profeta Jeremias vai dizer que maldito o homem que confia no homem e faz o braço a sua força. Então, às vezes, você confia no homem. E é por isso, irmãos, que nós não podemos criar ídolos, sabe? Nós lutamos tanto lá no catolicismo para derrubar ídolos por terra, mas existem ídolos, seres humanos, que ficam idolatrando pessoas. Não, gente, não é o homem, é Deus, é o Senhor Jesus, o nosso foco é dele. Tudo que é feito é para Ele, é dele, por Ele, é só por Ele. Eu estou aqui, gente, eu estou aqui porque é por Ele, é só por Ele, porque eu amo e você está aqui é por conta dEle. Então Jeremias fala que maldito o homem que confia no outro homem e que faz o seu braço. Nós não podemos generalizar, como eu já disse, porque às vezes nós pensamos, nós colocamos todos dentro de um pacote onde se faz promessa, não se cumpre, não, e não é bem assim. Às vezes alguém pode ter falhado, né? Pode ter esquecido. Quando você vê algum irmãozinho aí colocando as duas mãos na cadeira, na costa da cadeira, pode pensar que também já está numa certa idade, já está até se apoiando, né? Então, quando começa a se apoiar assim, eu mesmo sou um deles, né? Eu fico ali, quando fecho os olhos, fecho o olho assim, aí começa a dar ali um negócio, né? Quem é mais velhinho já sabe disso, né, irmão Lino? É assim, né? Aí eu coloco a minha mão ali e fico ali firminho, segurando no andador, né? É assim que funciona. Então, às vezes, a nossa mente é meio fraca, ela falha e fica promessas para trás. Mas, queridos irmãos, há um Deus que não esquece das promessas. Há um Deus Todo-Poderoso que está aqui com você e que está querendo reforçar na sua mente que Ele tem o seu tempo para cumprir a sua promessa na sua vida. Nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso que vai fazer cumprir aquilo que você deseja, aquilo que você deseja estando no desejo dele, porque às vezes nós desejamos, mas não está no desejo de Deus. E aí, gente, aí complicou, né? Nós vamos falar também um pouco a respeito disso. Hebreus 10, 23, versículo que o pastor Donizete escolheu, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha que lindo, vou ler de novo. Guardemos firme a confissão da esperança. Traga à sua memória aquilo que te traz a esperança. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Gente, sabe qual é o nosso maior problema nessa caminhada, nessa nossa trajetória? Mesmo debaixo das promessas de Deus, mesmo trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, como está escrito na palavra do Senhor, em Lamentações 3, versículo 21, mesmo tendo lembranças de coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, sabe o que nos atrapalha? É a chamada ansiedade. Gente, a ansiedade é uma desgraça, ou coisa do inferno, a ansiedade. Os irmãos concordam com isso? Gente, a ansiedade é terrível, a tal ponto de Jesus falar contra a ansiedade no capítulo 6 do Evangelho de Mateus.
Ele vai falar assim, ó, não andeis ansiosos, ele fala, quanto ao que haveis de comer, beber e vestir. E ele vai comparar o homem com os lírios, ele vai comparar o homem com o pássaro, ele vai dizer que ele cuida de tudo. Então ele diz, não seja ansioso. E todas as vezes, queridos irmãos, que nós nos tornamos ansiosos, nós estamos indo contra o Senhor Jesus, que diz, não faça isso. Os irmãos concordam com isso? Todas as vezes, se ele fala, todas as vezes que Jesus fala, não faça, não é para fazer. Então ele fala, não andeis ansiosos. E interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, lá da carta aos Filipenses, ele vai dizer, não andeis ansiosos acerca de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e com ação de graças, e aí sim, Paulo fala, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quer ter paz? Fuja da ansiedade, porque a ansiedade é um problema sério, né? E o inimigo, ele trabalha em cima da ansiedade, e nós precisamos atentar para quem é Deus. Deus, irmãos, o tempo de Deus é o Kairos, não é o Cronos. O Cronos é o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos. E sabe o que é o Kairos? 2 Pedro vai dizer assim, gente. Olha só, 2 Pedro 3, 8 e 9 vai dizer assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Não, um dia com 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para nós não, um dia é um dia, né? Embora que os dias tenham passado tão rapidamente, mas mesmo passando rapidamente, nós lidamos com essa questão da ansiedade. E a ansiedade, gente, pode nos fazer mudar a rota. A ansiedade pode nos fazer mudar a direção, mudar o rumo de uma história. Sempre quando se fala de promessas, e é óbvio que nós devemos usar esse maior exemplo, que é o exemplo de Abraão. Abraão recebeu a promessa. Abraão é o meu pai na fé. Abraão é o seu pai na fé. Fala por irmão, Abraão é o seu pai na fé. Eu não vou falar mal do Abraão, gente, de jeito nenhum, mas o nosso Deus é tão interessante, tão lindo, que Ele não quer que ocorra idolatria aqui na face dessa terra. Então Ele expõe até os grandes homens na história, mostrando seus erros e mostrando suas falhas. Você observa isso em Abraão? Você observa isso em Davi? Você observa isso em Salomão e em tantos outros? Deus mostra, Ele poderia ocultar passagens das Escrituras. Mostra falha em Moisés. Ele mostra falhas. Para quê, irmãos? Para que nos ensine a não cair nos mesmos erros que esses homens caíram, porque eles eram falíveis. O único que é infalível é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, quando nós entramos na história de Abraão, nós vemos o Senhor ali no capítulo 12 do Gênesis falando, olha só, Abraão era filho de Terá, era idólatra, era uma família idólatra, mas ele tinha ali um lugar estabilizado, ele vivia estabilizado ali naquele lugar, mas Deus fala para ele, imagina só Deus falando para você, nós que somos tão apegados nos nossos, principalmente aqueles que vivem assim, com o pai, com a mãe, com o vô, com o vó, com o tio, moram na mesma cidade, está almoçando todo domingo junto, né? Que coisa linda é. Aí alguém, gente, chega para nós e diz, olha, deixa tudo, sai, vai para uma terra que você não conhece. A Bíblia fala que ele chega, que Deus fala para ele e diz assim, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, vai para um lugar desconhecido. Ele acaba de conhecer Deus e Deus fala para ele, sai dessa terra, vai para uma terra desconhecida que eu te darei. E no decorrer do tempo, o Senhor fala para ele obedece ao Senhor, isso é imputado como justiça, e no decorrer da caminhada, sabe o que acontece? Vem a ansiedade. Abraão é chamado, gente, Abraão é chamado com 75 anos, em torno disso,
né? E ele recebe a promessa só com 100 anos. Sara, gente, recebe a promessa depois de 24 anos. Ela só recebe a promessa com 24 anos depois da promessa. Mas nesse tempo, nesse ínterim, gente, eles tiveram que segurar as pontas. É como se Deus dissesse todo dia: eu vou cumprir minha promessa. Quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Meu irmão, minha irmã, aprenda com a história que nos mostra que quando nós saímos de princípios, nós fugimos daquilo que Deus determinou para nós, nós corremos um grande risco de cometer erros que poderá ser fatal na vida de alguém. Nós estamos inseridos dentro de uma história onde Deus nos faz a promessa. Deus fez a promessa, e Deus diz ainda para Abraão: a mulher dele era estéril, eles não podiam ter filhos, e Deus entra numa área complicada. Deus fala: olha, de ti vai nascer uma nação, haverá uma descendência que virá de ti, como a areia do mar, como, não é isso que diz a palavra? Como a areia do mar, como a estrela do céu. E eles entram em parafuso, gente, porque já eram velhinhos. A Bíblia diz que Sara era muito bonita, mas era uma senhora já, que não poderia ter filhos, que não tinha o costume das mulheres, e foi passando o tempo. Deus, a hora que fez a promessa, Deus poderia falar assim: haja agora essa criança, vem agora, vem para fora. Mas não, Deus provou Abraão, Deus provou Sara, Deus fez a promessa para você, mas você e eu, fez para mim também, mas você e eu não somos donos do tempo. O dono do tempo é o Senhor dos exércitos, e Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não precisamos dar uma mãozinha para Deus. Chegou num determinado momento, Sara ficou apavorada. A mulher, gente, uma bênção. Ela foi levantada para ser auxiliadora do homem. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa isso? A mulher vai dar direção. Se ela é uma mulher de Deus, se ela é uma mulher que serve ao Senhor, ela sempre vai dar um pitaco. Ela vai falar: olha, não entra por aí, entra por aqui, não faça isso, faça aquilo. Mas nós vemos, gente, o conselho que essa mulher deu para Abraão não foi bom. Porque nem tudo é bom, queridos, e nós precisamos ter discernimento. Os irmãos dizem amém? Aconteceu lá com a Eva. Eva chegou para o Adão e falou: Adão, não é bem isso que você está entendendo. Nós podemos comer sim. Aí o Adão vai e come. E a Sara chega e fala: não é bem isso. Não é bem isso que foi a promessa. Nós podemos sim, nós podemos ter o nosso filho, e nós podemos ter uma grande descendência por intermédio daquela escrava que está ali. Queridos irmãos, uma das maiores injustiças que eu vejo na Bíblia, você pode até questionar e não acreditar nisso, e não concordar comigo, mas foi o que fizeram com Agar. Gente, o servo, ele não tem direito de nada. Naquele tempo era lícito que se tivesse escravos, não tinha problema nenhum, não tinha nada de ilícito naquilo. Mas, gente, um pouco de senso poderia iluminar o entendimento daqueles que receberam a promessa de Deus, e Deus diz: é do seu ventre que vai sair. Opa, é do seu ventre. Sara riu. Sara disse: não é possível. O anjo disse: tu riste por quê? Ela diz: não, eu não ri. Riu sim. E ela passou o tempo rindo, gente. Daquilo no coração dela ficou ali cravado que não poderia acontecer dela gestada, ela ter um filho. E quanto mais passava-se os anos, mais perturbada aquela mulher ficava, porque ela era ansiosa. Repita comigo: ansiosa. Ela era ansiosa. Abraão já estava sofrendo, porque ele via sua mulher sofrendo. Aí de repente a mulher chega e fala assim: olha, sabe aquela uma ali? Aquela moça, aquela escrava, ela está ali. Gente, a coitadinha estava ali. De repente ela é pega, ela é trazida. O Abraão diz: vai, seja feito. Nem tudo nós podemos dizer seja feito, irmãos. Seja de quem for, seja até daquele que a gente mais ama. Marido saiu fora de um princípio, cai fora. Mulher saiu fora de um princípio, cai fora. Embora que era lícito. Mas, gente, para pensar. Aquela moça nunca imaginou que ela seria tirada dali, daquele lugar, para ela ficar grávida, para ela passar um tempo de gestação, sofrer, e depois ela gestar uma criança, gerar uma criança, e aí ela não ter o direito sobre a criança.
A criança não seria dela, gente. Quem é mulher sabe, quem já teve filho sabe o sofrimento que a ansiedade que vem quando a mulher fica grávida. Pensa aquela moça, talvez pensasse assim, acho que eu nunca vou ter, mas de repente uma criança no ventre, nasce a criança nasce, eles ficam felizes, agora sim, realizou-se a promessa de Deus. Amados irmãos, nós não precisamos dar mãozinha para Deus. Agora sim, agora cumpriu a promessa. Não olhou o sofrimento da serva, não analisou nada, simplesmente trouxe a mulher. Abraão disse, seja feito. Talvez ele uniu o útil ao agradável, não é? E ele então fez o que fez, nasceu o Ismael trazia alegria para casa. A alegria viria nascer depois, a alegria, o Isaac que recebe o nome de alegria, riso. Passou um tempo, nasceu aquele menino. Se esperasse, gente, no Senhor, os que esperam no Senhor, o Senhor lhes renova forças, eles voam com asas, eles caminham, não se cansam, eles correm, não se fadigam, é o que diz a palavra de Deus. Então precisamos esperar, aprender a esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor, o Senhor renova as forças. E aí, gente, mas só que antes de nascer o bebê, a Agar, acho que ela achou que ela tinha o rei na barriga. Estava vindo um reizinho ali. E ela deu uma desprezada na Sara. Eu não sei como Sara, que a Bíblia ela é muito resumida, né? Reduzida. Não sei o que Sara de repente fez. Ela deu lá uma esnobada. A Sara chega para Abraão e fala assim, eu não quero essa mulher aqui. Talvez põe a mão na cintura, né? Os homens sabem como é que é. Põe a mão na cintura, bate o pezinho. Eu não quero essa mulher aqui. Nós não podemos criar ídolos, irmãos. Está certo, está errado, está errado. Seja quem for. O Abraão fala, sim senhora, manda ela embora. Gente, aquela moça ela não tinha culpa. Ela foi embora, ela cometeu erro como qualquer um comete. Mas olha só, onde nos pode levar a ansiedade. Nós podemos ferir gente inocente, gente. Aí fala, olha, faz o que tu queres. E então ela persegue aquela mulher foge. Gente, nós não podemos afirmar, mas todo escravo que fugia, ele fugia porque ele era perseguido, e alguns escravos até apanhava. Nós não sabemos, mas de repente até isso tivesse acontecido com aquela mulher, que foi embora. O anjo busca ela, traz de volta, ela volta. Ela volta a sua vida normal. Tem o Ismael, mas passado um tempo nasce então o Isaac, filho da promessa. Aí, gente, aí o Ismael fica de canto, não é isso? Fica de lado. Aí já não se tem mais tanta consideração, porque agora realizou-se a promessa. Agora esse é um filho bastardo, mas não era filho bastardo, ele era um filho de Abraão. E aí começa a ver os problemas. Gente, quem tem filhos aqui sabe como é que é, gente, os problemas de filhos. Às vezes um desentende com o outro, coisinha boba, acontece lá, daqui a pouco eles estão batendo figurinha junto. Bom, antigamente era figurinha, né? Hoje eu não sei o que é, né? Hoje é videogame, né? Eles estão lá jogando videogame juntos. Os irmãos sabem disso. Acontece desentendimento, você chega assim, opa, né? O pai quando tem autoridade, a mãe quando tem autoridade, chegou na porta, já cessa tudo, né? É possível até se beijar na nossa frente, né? É assim que acontece. No normal, pelo menos, é para ser assim, né? Agora, se fechar o tempo na frente dos pais, sair na pancada, daí tem alguma coisa errada a respeito de sacerdócio, né? Isso aí já é outra coisa que nós precisamos analisar. Mas aí, gente, olha o que acontece. Eles entendem. Sara fala mais uma vez, mãozinha na cintura, talvez. Eu não quero esse bastardo aqui. Gente, Abraão, nosso pai na fé, por ansiedade, por coisa que cometeu lá atrás, né? Por erro que cometeu lá atrás, o que ele faz? Ele fala assim, faça-se conforme a tua vontade, então manda ela embora. Gente, ela é mandada embora para um deserto. Abraão pega uma botija de água e um pão, ou um pedaço de pão, dá para aquela mulher e fala para ela, vá embora. Ela vai embora, ninguém dali da casa vai atrás daquela escrava
que não tinha culpa de estar naquela situação, mas o que tinha culpa era a ansiedade, a maldita ansiedade que fez com que se cometesse esse equívoco, se cometesse esse erro. Se aconteceu com Abraão, pode acontecer conosco também, irmãos. Nós podemos envolver gente inocente para morrer no deserto, para sentir sede, para sentir fome, para chorar no deserto, dizendo assim: o meu filho está morrendo lá. Porque quando chega num determinado lugar, nos diz a palavra de Deus, que quando chega num lugar, acabou o pão, acabou a água, aí coloca a criança, coloca o filho debaixo de um arbusto e vai a um tiro de flecha, e lá ela começa a chorar. Ela chora lá e a criança chora aqui, ela chora lá e a criança chora aqui. Sabe por que ela largou? Porque ela disse assim: eu não quero ver o meu filho morrer na minha frente. Gente, não era lícito isso. O sofrimento daquela mulher, ninguém foi atrás. Mas Deus mandou um anjo lá. E o anjo fez promessa para Ismael. Embora, gente, que houve a promessa para Ismael, Ismael segue, mas Deus não deixou de abençoar o Ismael. Livrou ali da morte, fez algo lindo ali, né? Mas aí volta a história de Abraão. Aí Abraão continua a sua jornada, mas ficou essa mancha na história que poderia eu estar aqui não falando. Poderia eu não falar aqui nessa manhã. Mas é uma realidade. O Senhor me levou a essa palavra, irmãos, para que nós pudéssemos entender que a precipitação de Abraão não pode ocorrer na nossa vida. Nós não podemos de maneira nenhuma, gente, entender errado propósitos de Deus, porque é só Deus que sabe. Agora guarde bem o tema, o versículo da palavra separado pelo pastor. Aquele que fez a promessa é fiel. Nós não precisamos dar a mãozinha para Deus. Fala aí por mãozinha, por favor. Você não precisa dar uma mãozinha para Deus. Faça só a sua parte. Espera no Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Às vezes, gente, o nosso entendimento acaba sendo errado. E eu vou entrar aqui em parte da minha história. Vou falar mais um pouco. Eu sei que os irmãos já conhecem minha história de conversão. Mas eu preciso falar isso. A gente fala assim, né, algumas coisas é falado e parece que a pessoa está se gabando, mas ninguém analisa quem foi que falou tudo aquilo que ocorreu com Jesus lá no deserto. Jesus estava sozinho no deserto, e todos nós sabemos quem foi que contou, né? Para pensar um pouco, que não pode, gente, haver soberbo orgulho quando nós vamos falar alguma coisa, quando nós vamos dizer alguma coisa. O Senhor, Ele não gosta de farisaísmo. Ele não gosta disso, ele detesta. E eu também detesto, eu sei que você detesta. Mas aqui deixa eu falar um pouco, porque às vezes nós entendemos errado. Como eu disse para os irmãos, fui chamado no ano de 1982, né? 42 anos atrás, fui chamado. E aí, gente, os irmãos conhecem a minha história. Sabe que eu fiquei virando em círculo, igual um peru, né? Um lugar, um glu-glu-glu ali no lugar, porque eu questionei a existência de Deus. Eu dizia: que Deus é esse? Se Deus é Deus, quem é que o criou? E quando eu fiz esse questionamento, me veio então um apagão na mente. Gente, eu fui levado literalmente para casa pelas mãos. Ali na praça da Amália, naquela escola da Amália ali, estava com um amigo, meu amigo levou eu guiado pela mão. O que está acontecendo, Gilmar? Eu não sabia nem onde eu estava, não sabia meu nome. Me levaram no médico, eu não tomei remédio nenhum. O médico perguntou para mim assim: deixa eu ver se ele está ruim mesmo, né? Depois a gente volta a memória, né? Embora que algumas coisas só meu irmão João Carlos sabe contar para você o que aconteceu comigo. O médico perguntou, eu lembro, qual é o seu nome? Falei o nome, quando você nasceu? E começou a me questionar. E aí eu errei algumas coisas. Ele olhou bem e falou assim: ele está ruim mesmo. O seu homem está ruim mesmo, mas não me deu medicamento. Aí, gente, uma semana depois, saí do escuro, acabou todo aquele problema. E aí veio a minha salvação, recebi a imposição de mãos, fui curado instantaneamente, saí falando de Jesus para todo mundo. Eu digo para os irmãos que eu falava até para o poste, eu falava até para a luz, não tinha ninguém. As pessoas corriam de mim, de dentro do ônibus, entravam no ônibus, eles corriam de mim porque era complicado ficar na minha frente. O pastor João conheceu a história, nossa história.
né? Era complicado ficar perto de mim. Até eu ficava chateado até comigo mesmo, né? Aí o Senhor Jesus me levantou de um dia para o outro. Eu não tinha conhecimento da palavra, eu era ateu. E aí, de um dia para o outro, gente. Naquela época era caixinha de promessa e dedinho na palavra, né? Até para os mais velhos. Isso não deve ser regra, até porque aquela caixinha de promessa é uma farsa, que só tinha promessa boa, né? Só tinha promessa boa. Mas aí o Senhor me chamou, me despertou para uma nova vida. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor sabe, meu Deus, a minha incredulidade, eu era incrédulo, nem conhecia o Senhor. O Senhor me levou nessa palavra de Isaías 45. Agora observe bem, gente. Isaías 45, verso 2. O Senhor falou muito claramente comigo. Às vezes a gente entende errado. E eu entendi errado a princípio. E eu vou dar para vocês a razão. Olha só. Diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Agora aqui, gente que pegou, dar-te-ei os tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que não me conhecias. Eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingi, ainda que não me conheça. Aí o Senhor me fez essa promessa, gente. Quando o Senhor me fez essa promessa, me veio uma história. Eu jogava futebol, às vezes eu brinco até, alguns diziam que era bom de bola, eu acreditei, mas não. É aí que entra o cuidado para não pensar que eu estou sendo soberbo. Mas eu fui fazer teste, gente, num número de 430 moleques em Santos, e eu fui provado pelo Coutinho, que foi parceiro do Pelé, e fui o primeiro escolhido. Tinha tudo para ser, gente, alguém que poderia se destacar no meio do futebol. Gente, o Coutinho, que falou para mim, não estranha aí que você está treinando em campo com barro, porque você vai treinar, você vai jogar ainda em campo com neve. Gente, eram essas propostas que eu recebia. Mas de repente, gente, eu olho para a palavra, e aí eu vejo o Senhor falando assim: eu desenterrarei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para mostrar para você que eu sou o seu Senhor. Gente, o que eu pensei? Eu vou ser o melhor jogador do Brasil. Às vezes eu me equivocava demais, falava, não, o maior do mundo de repente. Sabe, gente, eu pensei nisso, porque tesouro escondido, riqueza encoberta. Mas não tinha nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque aqui, gente, às vezes a gente se equivoca. Essa passagem fala acerca de Ciro. Ciro, gente, foi o rei da Pérsia, que recebeu a profecia de Isaías 200 anos, aproximadamente 200 anos antes dele nascer. O Senhor já profetizava a respeito do rei Ciro, dizendo que ele seria o libertador dos hebreus lá na Babilônia. E sabe quem era a Babilônia na época aqui em Tremembé? E na região onde nós trabalhamos? A Igreja Católica Apostólica Romana. Aí eu entendi no decorrer do tempo. De vez em quando eu falo para Deus assim: Senhor, se tiver alguma coisa envolvendo riqueza encoberta, alguma coisa nesse sentido, que possa me dar um respiro, por favor, Senhor, pode soprar aqui que eu aceito, porque tem muita gente padecendo, sofrendo, e às vezes a gente recebe um WhatsApp, recebe lá eu estou precisando aqui de tal coisa, e às vezes a gente tem que recorrer a outro, né? Ou então faz um esforçozinho lá e daí complica, mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas, amados irmãos, estou falando disso porque às vezes, amados, nós entendemos errado. Pode ser que não seja, pode ser que seja, mas nós temos que atentar para aquilo que é direção de Deus. Qual é a direção de Deus? Sem querer dar mãozinha, sem querer dizer, toma aí a Agar, talvez seja da Agar. Não é de Agar. É o próprio Deus que vai fazer gerar o Isaac na sua vida, e por intermédio de Isaac, você será abençoado e será abençoado uma geração toda, porque Deus tem salvação para dar e é por seu intermédio. Esse rei persa, ele é tão importante que foi escrito o nome dele por em torno de 20 vezes nas escrituras, e ele está enterrado lá no Irã. Eu não tenho assim muita ambição de sair fora do país, mas deu até vontade de ir lá, né, e dar uma olhadinha ali, porque é muito frequentado o lugar ali no Irã. Mas sai fora, tem guerra, tem tiro lá, meu irmão, vai fora, fica para cá quietinho mesmo e tá bom. Que promessa que você espera?
que é que você espera? Pergunta para o irmão que está do seu lado, que promessa você espera? Eu vou ter que correr aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Números 23, 19. Se Deus quiser, gente, abençoar você tremendamente com tesouro escondido, riqueza coberta, tome posse, abençoe pessoas, viva bem nessa terra, que não é errado. Viva bem, passeie bastante, faça aquilo que você sentir no coração, mas tenha como prioridade o reino dos céus. 3 promessas que nós vemos pela palavra ditas por Jesus. A primeira delas: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu pergunto para vocês, irmãos, essa promessa se cumpriu? Claro que se cumpriu, porque a igreja, ela está por toda parte na face da terra. Ele já edificou a sua igreja e nós fazemos parte dessa igreja. Outra promessa que Jesus fez. Eis, 24:49 de Lucas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quando ele fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se cumpriu essa promessa, irmãos? Se cumpriu essa promessa, porque Ele é fiel para cumprir. Agora eu quero mostrar para vocês a maior das promessas, aquilo que mais me atrai, aquilo que me lança aos pés de Jesus, para buscá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, para dizer que Ele é o Senhor dos senhores. Capítulo 14 do Evangelho de São João, dos versículos 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, mas eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu preparar esse lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Esta é a maior promessa. Esta é a maior promessa. Gente, é tão claro pela palavra isso. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3: vós que ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É o que o apóstolo Paulo fala, queridos irmãos. Não é errado viver bem nessa terra, mas o nosso foco deve ser um dia olhar para o rosto lindo de Jesus e dizer: eu estava com saudade. Agora vamos encerrar entrando no contexto do versículo 23 que nós lemos. Olha só, gente, olha o que nos diz a palavra. Diz assim, Hebreus 10, 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ânimo. Está faltando coragem, está faltando ânimo. Se anime com essa palavra, meu irmão, porque o dia do Senhor está próximo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, que significa coragem, ânimo, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Esse caminho estava interrompido, irmãos, e pelo sangue de Jesus foi aberto para nós. Não se podia entrar no santo dos santos, era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ainda amarrado por uma corda, ali para oferecer sacrifício pelos pecados dos homens, e ali um sinete na sua veste, de maneira que quando não sacoalhava aquele sinete, não se ouvia lá de fora, ele era puxado para fora, porque ele tinha morrido na presença do Senhor. Mas alguém morreu derramando sangue na cruz, para que o santo dos santos fosse aberto para mim e para você. E é isso que nos diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ânimo, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, por esse véu que foi rasgado, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo esse sumo sacerdote lindo e maravilhoso, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Nós precisamos crer, e quem crê ora. Gente, quem crê ora.
Fala aí por irmão, quem crê ora. Não é aquela oração, gente. Eu uso falar mambemba, nem sei se existe essa palavra. Não é aquela oraçãozinha mambemba de Deus, eu te agradeço por esse alimento. Gente, isso aí até o ímpio faz. Não, é ir para o secreto, é ir para perto dele, é abrir a porta do quarto e buscá-lo na sua intimidade. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza e fé. Precisamos crer, tendo o coração purificado e má consciência, ou seja, tem algum pecado que está amarrando a sua vida, amarrando a minha vida. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa ser estendida, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas são os pecados que causam barreira entre vós, entre nós e o Senhor. Tem algum pecado? A consciência está pesada. Lavado o corpo com água pura. Agora sim, tendo o coração purificado, uma consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, porque Ele já fez e Ele fará na nossa vida coisas lindas, sem vacilar, porque quem fez a promessa, de novo, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês, e espero que vocês tenham sido edificados com essa bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.